vida, um bom dia a todos, glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus irmãos, glória a Deus. Estou muito alegre, viu? Pais, incentive seus filhos, parabenize seus filhos, ele vir aqui, né? Fiquei muito alegre do Miguel estar aqui, porque senão as meninas vão pensar que vai dominar a igreja. Elas estão muito assim, né? Então a presença masculina faz a diferença, né? Glória a Deus pela vida do nosso irmãozinho Miguel, que pôde estar também louvando a Deus e dançando, né, irmãos? E o reino dos céus é das crianças, viu, meus irmãos? O reino do céu é das crianças. Então você, pai, incentive seu filho, parabenize ele, né? Como a Manu ficou ali com os olhos cheios de lágrimas, né? Ver o seu anjo Gabriel dançando, glória a Deus. E quão bom é, né, irmãos? Nossos filhos estão na presença de Deus, louvando a Deus, isso é muito bom, né? Nós vemos também ali na Giovanice a filhinha do Tiago também, que não para, né? Ela é sozinha, meu irmão, ela que puxa a igreja lá, a menininha dança mesmo, gesticula e vai. Graças a Deus. E isso é bom, irmãos, isso é bom, porque nós devemos preocupar o que nós vamos incentivar os nossos filhos a estar na igreja. Como? A igreja tem que se preocupar em trazer os nossos filhos na igreja, não para eles ficar como um robô, como um objeto sentado. Não, nossos filhos têm que se mover dentro da igreja, né? E eu louvo a Deus porque a Débora até o relógio está pondo para despertar agora. Então esse é um milagre, né? Glória a Deus. Então isso é bom. Antigamente tinha que ficar acordando ela, hoje já não precisa mais. Então isso é o que? Incentivo. Incentivar, de saber que eles têm uma ocupação. E todo ser humano precisa entender que ele tem que ter uma ocupação dentro de algo, para que ele se sentir valorizado, para que ele possa fazer. Quanto mais que diz para a igreja. Irmãos, abra comigo, por favor, a vossa Bíblia. Na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5, louvado seja o Senhor. Eu não vou falar que hoje é uma data muito especial, porque quem serve a Deus, todas as datas são especiais, tá? É claro que hoje, de uma forma, irmãos, não há um consenso sobre o nascimento de Cristo, sobre a data cravada, como assim também sobre a morte dele, né? Se levanta-se muita hipótese. E é claro que nós estamos num mundo onde as pessoas querem tirar proveito de algumas situações ou de outras. Se colocaram dia 25 de dezembro como a morte de Cristo, mas não podemos cravar isso, né? Como o Natal, certo que Jesus nasceu, isso é verdade, e certo que ele morreu e está vivo hoje também. E hoje, logo, o mundo se comemora, né, a Páscoa, o renascimento de Cristo. Cristo ressuscitou, mas não podemos cravar que foi nessa data, amém? Glória a Deus. Nós devemos entender algo, o tema dessa mensagem, ela é remédio para o pecado. É muito importante, nós como igreja, entender que nós estamos enfermos. É muito importante. E essa cura milagrosa que eu preciso, que você precisa, ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Porque Jesus é a cura para o nosso pecado. Jesus é a libertação para o nosso pecado. E é muito importante nós entendermos que nós ainda não estamos curados, que nós ainda precisamos ser curados, precisamos ser cuidados por Jesus. O pecado é uma doença crônica. O pecado não é uma simples gripe. O pecado não é um simples mal aqui. O pecado é uma doença crônica, que somente com Jesus Cristo nós conseguiremos fazer o tratamento. Para que naquele grande dia, quando Jesus voltar, ele vai nos transformar num corpo de glória. Aí sim nós seremos curados totalmente do pecado. O próprio Jesus nos disse, irmãos, que a nossa carne, ela tende para o pecado. Então a minha carne é pecaminosa e eu tenho que ter essa ciência. Irmão, por que nós... Quem fica nervoso aqui? Quem fica? O Gilmar nem se fala, né? Ele levantou as duas mãos, levantou o pé... E até os cabelos, né, dos braços foi levantou. Irmãos, eu também. Agora, da onde que vem, Tiago, esse nervosismo, essa ira? Do pecado. É fruto da carne, meus irmãos. Então, nós temos que entender que sobre minha vida, sobre a sua vida, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E nós precisamos rapidamente... está com Cristo, porque a única pessoa que pode dominar o pecado é o Espírito Santo. Foi-lhe dado a ele,
pois ele convencerá o homem do pecado. Irá é pecado. Às vezes, irmãos, nós não pronunciamos palavra, mas as palavras ficam aqui na mente, borbulhando. Só não saem, e estamos pecando também. Porque não é só falar, não é só pecar. Teve a intenção, já pecou. Então, nós devemos entender, então, que há essa necessidade na minha vida e na sua vida de entender que nós estamos enfermos. Espiritualmente estamos enfermos. Nós vivemos numa carne de enfermidade para o pecado. E aí, nós estamos muito acostumados a dizer, titular pecados, o adultério. Eu não fumo, pastor, eu não adultero, pastor, eu não roubo, pastor. Não, mas irmãos, isso não é só pecado. E não existe pecadinho maior ou pecadinho maior como muitos estão titulando por aí, não. Então nós devemos, irmãos, entender a nossa parcela, a nossa responsabilidade, como nós estamos. E a igreja hoje está muito enferma, porque a igreja ela é contida, a igreja ela é acoplada de pessoas, eu e você. Então nós somos enfermos. E a partir desse princípio, uma vez que eu assumo o meu estado pecaminoso, fica mais fácil de eu me sujeitar a Jesus Cristo, que Ele é o remédio para o pecado, que Ele é o libertador para o pecado. E muitas vezes nós não queremos aceitar essa tal nossa condição, que nós estamos enfermos, porque não é normal, meus irmãos, não é normal. As coisas estão indo de vento a popa, mas de repente nós criamos alguma situação para trazer um problema. Nós criamos alguma situação para trazer um mal-estar. E isso tudo, é claro, irmãos, que vem a seta de Satanás, vem os atos de Satanás querendo nos influenciar. E, irmãos, para onde está uma fogueira, você jogar um álcool, uma combustão, vai se tornar um incêndio. E assim é a nossa vida. Satanás não precisa fazer muito esforço para nós sairmos de nós mesmos, porque nós já estamos, irmãos, cada vez mais aflorados. Os pecados, as vontades, os desejos carnais, os maus que encontra na nossa vida. E é por isso que nós precisamos correntemente estar com Jesus, porque quem somente pode frear o pecado, que é devastador. Nós devemos entender que o pecado, irmãos, não traz benefício nenhum. Através do pecado, houve-se a morte do inocente, Jesus o Salvador. Foi através do pecado que Jesus sofreu, padeceu. Uma sexta-feira, irmãos, de açoite, uma sexta-feira de humilhação, uma sexta-feira de esbofetização, uma sexta-feira, irmãos, de xingamento, uma sexta-feira, verdadeiramente, irmãos, Jesus foi escarroçado, Jesus foi miuçado, num sábado de silêncio, porque Jesus morreu. Agora no domingo houve uma glória, no domingo houve uma esperança. Jesus ressurgiu, Ele nasceu, Jesus, Ele revive para a glória. Então sim, a esperança não acabou, mas nós devemos entender que o pecado levou à morte de Cristo. Isso é muito sério. E muitas vezes nós, na pessoa pessoalmente, eu e você esquecemos disso. Que o pecado é um malefício para a humanidade. O pecado é um malefício para o casamento. O pecado é um malefício na comunhão entre os irmãos. O pecado é um malefício entre o empregador e o empregado. O pecado é um malefício nas rodas das amizades. O pecado. Porque a intenção do pecado é o quê? Destruir. A intenção do pecado, irmãos, não é ajuntar. A intenção do pecado, ela é destruição. E nós devemos fazer menção disso, que o pecado, ele é destrutivo. E é por isso que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos cada vez mais estar aos pés de Cristo, buscando este remédio para ser curado e para ser liberto. É impossível quem busca Cristo não conseguir ser curado em algum ponto. Se até hoje na minha vida e na sua vida, se nós não fomos libertos de algo,
é a maior prova que nós não estamos com Cristo. É a maior prova que nós não estamos buscando a Jesus. Porque Jesus, ele é a libertação para o pecado. Jesus, ele é a limpeza para o pecado. Jesus é, irmãos, a saída que nós precisamos para deixar de pecar. Somente em Jesus. É em Jesus que nós encontramos as forças para dizer não para esta carne. É em Jesus que eu encontro, irmãos, a solução para vencer o desejo que é descontrolado da minha carne de pecar, de fazer coisa horrenda. É em Jesus que eu encontro, irmão, descanso para o meu nervosismo. É em Jesus que eu encontro a esperança que o amanhã eu serei bem melhor do que estou sendo hoje. É em Jesus, aleluia, que eu encontro a paz que tanto preciso, aleluia, porque esta carne, ela quer me destruir, essa carne quer me degrinir, essa carne, ela quer me afastar da presença de Deus, mas Jesus deixou o Espírito Santo para nos consolar a cada dia e para nos ajudar a se sujeitar a Ele e a dizer não para as coisas da carne, aleluias. Irmãos, aqui na carta aos Coríntios, às igrejas de Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vem falando de algo que está corrente dentro das igrejas. E a igreja hoje brasileira está olhando muito para fora e esquecendo de olhar para dentro dela. Porque o cenário lá de fora do mundo, irmãos, é o que está refletindo aqui dentro. Ou seja, o que reflete aqui dentro está dizendo sobre o mundo lá fora. Você já ouviu e você ouve, nós ouvimos diariamente de pessoas que não querem saber de Jesus. Por quê? Como apresentar o Jesus para ela? Como a igreja está se portando? Nós estamos vendo aí agora, estava assistindo até ontem um debate, e um pastor de uma certa denominação, não vou falar o nome, por ética, ele agora, a igreja dele é inclusiva. A igreja dele agora está incluindo, né, as pessoas que se atraem pelo mesmo sexo. As coisas estão indo, irmãos, as coisas estão fluindo. E nós vemos que, diante a palavra do Senhor, isso é errado. Não que nós não devemos aceitar, irmãos, aqui. Irmãos, a igreja é um lugar acessível para ladrões, sim. A igreja é um lugar acessível, sim, para as pessoas homoafetivas, sim. Ela é acessível. Não tem problema nenhum. Em nenhum lugar pode impedir que essas pessoas entrem, em nenhum lugar. Mas nós devemos pregar a palavra como ela é. Que a Bíblia diz que esses tais não herdarão o reino dos céus. E isso é verdade, isso não é pastor que está dizendo, isso está escrito na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso. Como ladrões, como mentirosos, como beberrões também não vão entrar no reino do céu. Entrar na igreja pode até entrar, mas entrar no reino do céu é outra particularidade, a qual não diz respeito ao homem, diz respeito a Jesus. E para nós queremos entrar no reino de Deus, é preciso nós seguirmos Jesus Cristo, a sua palavra. Esse é um princípio. Então nós devemos entender, irmãos, que infelizmente a igreja hoje está muito enferma, está deixando de ser igreja, está se associando às coisas do mundo, e aí está virando uma mistura. E não é isso que Deus quer para a minha vida, quer para a sua vida. Não é isso que Deus quer para a igreja dele. A igreja ainda ela tem a sua particularidade, a igreja ainda foi chamada para ser luz. A igreja foi chamada para ser ainda sal da terra. E nós devemos encarar essa responsabilidade. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação de tal que ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse das mulheres de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Escute, o cenário aqui era de que um filho
do seu pai estava deitando com a sua madrasta. Esse era o cenário aqui. A falta de respeito, a falta de ética, a falta de moral dentro da igreja, aonde um próprio enteado estava deitando com a sua madrasta. Agora, eu só quero pegar essa parte aqui como exemplo, porque não é só isso, o pecado. Nós não podemos aqui só pontuar algo e esquecer de as outras coisas. Esse cenário estava acontecendo dentro de uma igreja de Corinto. E as pessoas que estavam lá, irmão Tiago, não estavam preocupadas, estavam nem aí porque estava acontecendo. Porque para elas era normal. Para elas isso é normal. Como é normal hoje, nós ouvimos, irmãos, pastores como pastores. Como é normal hoje, nós, dentro de uma igreja, ter grupos de repartições. Como é normal hoje, nós fechar os olhos para as coisas que os nossos filhos estão falando, estão vendo, ou até para que nós estamos fazendo. Como é normal hoje, nós aceitarmos o mundo como ele é mundo. Mas isso não é normal. Isso é anormal. Hoje não é normal, e eu não posso considerar normal, uma jovem de 14 anos se engravidar. Eu não posso hoje dizer que é normal uma criança de 10 anos estar fumando um cigarro. Isso menos pior, quando não usando droga. Eu não posso achar como normal hoje, irmãos, os casamentos não estão durando mais 10 anos, 5 anos. Isso não é normal. Mas hoje, infelizmente, a humanidade hoje acha isso normal. E não é normal, não foi isso o plano de criação para Deus. Mas olha o que o pecado está fazendo. Hoje parece que é normal hoje as pessoas entrarem e sair da igreja. Eu não fico mais nessa igreja porque a cor não me agradou. Eu não fico mais nessa igreja porque esse pastor só fala sobre o inferno. Eu não fico mais nessa igreja porque os louvores são diferentes. Ô irmão, a igreja não é constituída para mim. A igreja não é algo para me agradar. A igreja não é algo para me satisfazer. Então nós vemos que as pessoas hoje estão fazendo o que elas querem. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado tira a nossa consciência, a nossa razão. E é por isso que muitas pessoas estão indo contra a palavra de Deus e pensando que está tudo bem. E ainda ousam em dizer que estão certas e fazendo ainda o caminho que vai herdar o reino do céu. Mas isso é mentira. É mentira. Porque se nós não estivermos enquadrados na palavra de Deus, irmãos, não tem como nós estarmos com Cristo. O que faz separação entre Deus e o homem é se nós não seguimos a palavra de Jesus. Não é Jesus que vai nos condenar, a própria palavra dele já nos condena. Se nós não cumprirmos ela, se nós não andarmos com ela, nós automaticamente se excluímos da vida com Deus. Aqui nessa igreja estava acontecendo este pecado inflamado e quem estava lá não estava se preocupando, porque tanto faz, não é problema meu, não tem problema não, deixa eu continuar. E o apóstolo Paulo chega a dizer, estáis inchados e nem ao menos vos entristece por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu o pecado. Não, deixa aí. É assim mesmo. É assim mesmo, deixa aí. Deixa falando mal do irmão. Deixa falando mal da irmã. Não, deixa fazendo... Não, deixa, não. A igreja de Cristo não é para ser igualdade com o mundo. Nós temos que ser diferentes sim. A igreja de Cristo, ela não pode se associar como o mundo se associa. A igreja de Cristo, ela não pode ser inclusiva como o mundo é inclusivo. Não pode, meus irmãos, aleluia. Aqui existe um Deus santo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Então nós devemos zelar por este Deus. Ah, pastor, mas Deus é amor. Então quer dizer que o amor pode suportar tudo? O amor não é algo
que nós sem freio. O amor não é algo, irmãos, sujeito a que se pode fazer tudo, não. O amor também é pautado, irmãos, por regras. E a igreja tem que cumprir isso. Nós, como cristãos, tem que cumprir isso. Nós não podemos se associar e deixar. No verso de número 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Pare de ficar massageando o ego dele. Pare de ficar alisando quem está errado. Entregue ele logo para Satanás a carne. Por quê? Porque se nós, irmãos, não fala a verdade para o seu filho não, para você ver a mulher ou o homem que ele vai se tornar. Não fala a verdade não para quem está no erro, para ver se ele vai sair. O mal do ser humano é isso. Eu não vou falar a verdade porque ele pode se ausentar, porque ele pode sair. Irmãos, quem está praticando o mal dentro da igreja já saiu faz tempo. Nunca teve. Quem está num ato desse, sim, de pecar, é porque ele já saiu faz tempo. Escute, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, abandone esse tal aí. Largue dele aí, ó. Pare de fechar os olhos porque eles estão vendo. Entrega a Satanás porque quando ele estiver totalmente separado, sem alguém estar cuidando, sem alguém estar massageando o ego dele, talvez assim a alma dele volte para Deus. Porque hoje, irmãos, como é que uma pessoa ela vai reconhecer o pecado dela, se na onde ao redor dela todo mundo está aplaudindo? Com medo de perder. Não fala nada para ele não, porque talvez o dízimo dele é o do meu irmão. E daí? A verdade sempre será verdade. E nós, como homens e mulheres de Deus, temos que denunciar o pecado sim. Quem não quer ser denunciado, que não peque. Quem não quer ser rejeitado, que não peque, meus irmãos, aleluia. Mas agora essa história, olha, não pode fazer isso, porque senão, pastor, o que as pessoas vão dizer? Se não quer ser falado, meu irmão, continue fazendo o que é certo na presença de Deus. Porque a Bíblia diz, provém que vem o escândalo. Sim, provém. Mas ai daquele de quem vem o escândalo. Então, ou seja, irmãos, denunciar o escândalo não tem problema nenhum. O problema é de quem está praticando o escândalo. Porque nós, como igreja, a luz revela a escuridão. A presença de Cristo revela o pecado. Então ele tem que ser revelado sim. Tem que. E hoje nós vivemos num cenário que é onde nós não podemos falar. Porque senão eu vou sair da igreja. Eu não falo não, porque senão, pastor, as coisas vão começar a pior. Não vai não, meus irmãos. Não vai. Nós temos que zelar pelaquilo que Cristo implantou no nosso coração. Nós temos que zelar pelaquilo que Cristo deixou na igreja. Nós não podemos se associar a essas coisas. Então o apóstolo Paulo, ele dá essa recomendação. Largue. Ô irmãos, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não pode haver. Não pode haver, irmãos. Eu ser crente na pessoa de Jesus e dentro da minha casa está vindo pessoas devassas. Não, totalmente errado. Não pode eu ser crente e dentro do meu carro está pessoas devassas. Que a vida dela é totalmente contra aquilo que eu estou apresentando. Ou eu sou ou eu não sou, meus irmãos. E aí, pastor, fica difícil pastor. Então eu tenho que procurar um emprego onde só tem crente. Eu no ônibus não só tem crente. Não é isso que eu estou dizendo. E lá na frente o apóstolo Paulo vai nos ensinar. O problema é que na sua casa entra quem você quer. No seu carro entra quem você quer. Na sua roda de amizade entra quem você quer. E a partir do momento que eu abro a porta, eu estou dizendo o quê? Seja bem-vindo. Venha. Então isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque hoje as pessoas não estão se preocupando no que elas estão apresentando,
E eu e você, como igreja de Cristo, devemos ter essa percepção, o que eu estou representando. Porque a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha ao nosso derredor. Há uma nuvem de testemunha. Então eu tenho, irmãos, que verdadeiramente, no meu falar, no meu andar, no meu agir, apresentar a Cristo, apresentar a Deus. Eu não posso de forma nenhuma ser conivente com as coisas que o mundo está regendo. E eu não posso jamais me associar a essas coisas. Porque Jesus não me chamou para isso. Porque senão, irmão, Jesus não tinha me buscado lá no charco de lodo. Se fosse para mim continuar o mesmo Ederson, para que Jesus me salvou? Para que Jesus me libertou? Para que Jesus me tirou? Se é para me continuar a mesma pessoa? Não. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E todas as coisas se fizeram novas, irmão. A carne pode ser a mesma carne. O rosto pode ser o mesmo rosto. Mas as atitudes foram mudadas e transformadas pelo poder da glória de Jesus. Aleluias. É essa mudança que o mundo precisa ver em mim. Eu não preciso ver a mudança do mundo, meus irmãos. Eu não preciso ver a mudança dos meus colegas. Eu não preciso ver a mudança dos meus vizinhos. Eles têm que ver a mudança que Cristo fez na minha vida. A responsabilidade é minha. É minha. Eu não posso terceirizar a responsabilidade, porque quem aceitou a seguir o caminho de Cristo fui eu. Então quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que ser o melhor funcionário da onde trabalho. Eu tenho que ser, sim. Eu tenho que ser o melhor esposo. E você, mulher, tem que ser a melhor esposa, sim. Por quê? Porque as suas atitudes demonstrarão o Cristo que está na tua vida. Às vezes, de vez em quando, eu fico assim abismado, irmãos, de ver as atitudes de alguns homens que se diz ser de Deus, de algumas mulheres. E aí eu fico pensando, que Deus é esse que está aí dentro? Que Deus é esse que está reinando dentro dele ou dentro dela? Chega às vezes me dá medo. As atitudes, as conversas, as palavras, as intenções, as ações. E aí eu sempre digo assim, que Bíblia é essa? Que oração para que Deus estão fazendo? Porque se não há uma mudança, se não há uma transformação. Irmãos, e nós somos notados, e essa responsabilidade é minha. Escute, quando você está com uma dor de cabeça, e já o Doril já não deu mais conta, o remédio não deu mais conta, para onde você vai? Para o médico, para o hospital, porque você está enfermo, porque você está com uma enfermidade, e ali você vai ser tratada, você vai seguir a receita que o médico assim lhe ordenar. Da mesma coisa, irmãos, é na minha vida e na sua vida. O que Deus requer da minha vida e que requer da sua vida é a sinceridade, até um certo ponto de nós olharmos para nós e falar assim, eu preciso tratar disso na minha vida, porque isso aqui está me corretando a mal. Eu não sou obrigado a aceitar o seu lado mal. Você não é obrigado a aceitar os meus lados mal, não. Nós não somos obrigados a aceitar nada. Como o marido não é obrigado a aceitar a esposa como ela é, ou vice-versa, o dia mal. Não. Nós temos que em Cristo Jesus buscar a perfeição e a comunhão. De se estabelecer, irmãos, a igualdade como a igualdade na presença de Deus, sem ter intrigas, sem ter dissensões, sem ter arrumações aonde nós vamos levar à destruição. Isso é uma obrigação minha como homem de Deus, buscar. Se o problema sou eu, então eu tenho que buscar a resolver o meu problema com Cristo, para que eu possa ser uma melhor pessoa, para que eu possa ser o melhor parceiro, para que eu possa ser o melhor amigo, para que eu possa ser o melhor trabalhador, para que eu possa ser o melhor pai, o melhor esposo. Eu preciso disso. Há muitas vezes que o serviço nos tira a nossa paz, e às vezes eu chego em casa, irmãos, com o termômetro fervendo, mas ao entrar ali no portão, eu falo assim, meu Deus, tira de mim toda angústia, porque eu não posso deixar isso afetar minha filha, meu filho e minha esposa. Eu preciso apagar esse incêndio que está dentro de mim, porque eles não têm que receber. Então nós temos que partir desse princípio,
que nós somos homens e mulheres de Deus. E o pecado quer levar à destruição, mas Jesus ele quer trazer a cura para a nossa vida. No versículo de número 6, não é boa a vossa jactância, ignorância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Escute o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não tirar o mal que está dentro de algo, da igreja, ou dentro do relacionamento, ou dentro de casa, isso aí vai piorar. Isso aí vai piorar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, um pouquinho de fermento faz a diferença numa massa, sim ou não? Faz. Um pouquinho de fermento, ele faz a massa inchar. E o que tem de pessoas inchadas dentro da igreja, irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque nós somos sujeitos ao que? A exemplo. Nós somos sujeitos a exemplo. E infelizmente nós, por termos a nossa carne tendenciosa para o pecado, nós só seguimos os maus exemplos. É mais fácil seguir os maus exemplos do que os bons exemplos. E aí cabe nós, que somos homens e mulheres de Deus, pastora Maria, não deixar o fermento atrapalhar a massa. Porque se nós deixarmos aqui um pouquinho de fermento, vai destruir toda a congregação. Vai destruir toda a igreja. Se eu deixar um pouquinho de fermento, destrói meu casamento. Se eu deixar um pouquinho de fermento, destrói meu relacionamento com meu filho, com meu amigo. Olha o perigo de nós fecharmos os olhos para a verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a pergunta que eu faço, se Deus te mostrou, por que Deus deixou que você ouvisse? Por que Deus deixou que você visse? Para você tomar uma atitude. Porque Deus não quer que ninguém seja conivente. Ô irmãos, eu me coloco aqui. Se porventura eu me afastar da presença de Deus e amanhã o Moacir me vê fazendo algo contra a palavra de Deus, por que Deus permitiu que o Moacir visse? Por que Deus permitiu que o Moacir ouvisse da minha boca que não era para ouvir? Para quê? Para me denunciar sim. Para me indagar sim. Lembra do profeta Natan que ele foi na casa do rei denunciar? E nós precisamos de Natan nessa nossa geração. De pessoas que infelizmente sobem ao púlpito, que querem ensinar, mas nunca teve uma decência. De pessoas que infelizmente, irmão, se mostram ser aquilo que elas não eram. E cabe a mim e a você, na particularidade, nos momentos fora da igreja, de nós chegarmos quando nós ouvimos e repreendemos, e ensinamos. Porque essa responsabilidade é nossa. E Deus quer isso de nós, irmãos. Porque se nós deixarmos, irmão, o mal se estabelecer, pode ter certeza, irmãos. Aquele provérbio, aquele ditado, que uma laranja, ela estraga toda a caixa, isso é verdade mesmo, irmãos. É a pura verdade. Assim como uma pessoa que ela é um mau cristão, perto de nós, ela vai nos fazer ser mal também. Vai trazer, irmãos, vai trazer algo ruim. Não vai trazer a leveza, não vai trazer a paz. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Não permita a viver com fermento velho. Não permita deixar o fermento na massa, porque vai estragar, vai se inchar. E muitas vezes nós estamos preocupados com muitas outras coisas e não olhamos para o que está acontecendo ao nosso redor. Cuidado. Cuidado com isso, irmãos, aleluia. Porque depois que se estabelecer, fica difícil para arrancar. Fica difícil. Então nós devemos orar ao Senhor, clamar a Deus, buscar a face do Senhor, para que nós possamos, em nome de Jesus, trazer a cura que este mal necessita. E essa cura somente em Jesus Cristo. Ele é a cura para o pecado. No versículo de número 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Ora, se eu digo e aceito que Cristo foi crucificado por mim, eu logo estou dizendo, eu fui crucificado com Cristo na cruz. Então, se eu morri com Cristo na cruz, e hoje eu vivo com Cristo, automaticamente eu estou dizendo, eu sou uma nova pessoa. Agora, isso é verdade? Estou sendo?
Estou tendo a atitude de uma nova pessoa? Estou tendo a atitude de um novo homem? Estou tendo a atitude de um novo ser? Fui crucificado com Cristo. E agora eu nasci com Ele novamente. E eis que tudo se fez novo. Mas parece que nós estamos selecionando as coisas novas. No mundo aí fora, na teologia da prosperidade, meu carro velho já não serve mais, porque agora eu estou com Cristo. A casa velha já não serve mais, porque agora eu estou com Cristo. Aquele emprego não serve mais. As roupas que não é mais de marca não servem mais, porque agora eu sou de Cristo, agora é grife. Não é sobre isso. Caráter, conduta, posição. É isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus, irmão, somente em Jesus, Ele tem o poder de mudar o caráter. Somente em Jesus tem o poder de mudar a posição do homem e da mulher. Algo materiais são fáceis para você conquistar. Agora, difícil é nós conseguirmos se moldar internamente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas emoções. E somente com Cristo nós podemos fazer isto. Porque quem realmente morreu com Cristo, com Ele ressurgiu. E é uma nova criatura. E nós temos que se esforçar para deixar as coisas velhas e agora partir do princípio de aprender tudo novo para com Cristo. Tudo novo fazer diferente. No versículo de número 8. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É o que falta hoje na igreja. Falta verdade e sinceridade em cima dos púlpitos. Falta a verdade e a sinceridade dentro dos lares. Falta a verdade e a sinceridade dentro das rodas dos amigos. Nós estamos confundindo muitas coisas, irmãos. Eu não sou pastor aqui dentro, sou pastor lá fora. Sou pastor dentro de casa. Tenho que ser pastor lá no trabalho. Eu tenho que ser pastor no trânsito, eu tenho que ser. Eu tenho que ser homem de Deus em todos os lugares. Não existe aqui um armário espiritual que aonde eu saio, eu deixo o meu terno e depois eu volto a ser o Ederson. Não. Eu tenho que ser. A verdade e a sinceridade tem que estar em mim onde eu estou. Essa é a maior legalidade que nós temos que ter em Cristo Jesus. Que aonde quer que eu esteja, eu tenho que ter a responsabilidade de apresentar quem eu sou. Não quem eu era. É quem eu sou, com quem eu estou hoje. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu não posso me sujeitar às coisas passadas. Porque Cristo morreu, Cristo é minha Páscoa. Significa o que Páscoa? Libertação, irmãos. Mudança. Eu estava cometido de pecados, eu estava atolado sobre os pecados, mas através da morte de Jesus Cristo, Ele me limpou. Ele me limpou. Ele me sarou, Ele me salvou. Então hoje eu sou uma nova pessoa. E eu tenho que deixar isso florir dentro de mim. Eu tenho que fazer diferente, sim. Mas pastor, eu sou homem, pastor, eu continuo nessa carne. Mas e o espírito que domina a carne, onde está? No livro de Gálatas, capítulo 5, os frutos do Espírito Santo que tanto nós falamos, mas poucos nós buscamos. Ouso a dizer que muitos de nós sabemos a Bíblia de cor salteado, mas por que não praticamos? Porque nós, não verdadeiramente, além de recitar os versículos, não colocamos em prática na nossa vida. Por que você que não me ouve, nesta manhã, pelo YouTube, pelo canal da rede social da igreja, por que nós titulamos ser cristão e nós não somos seguidores de Cristo? Por que nós não somos mesmo a diferença, como a luz tem que ser, como o sal que tem que ser? Recitamos a Bíblia, irmãos. Postamos no WhatsApp ou no Facebook mensagens de peso emocional. Mas muitas vezes só fica mesmo na internet. Mas verdadeiramente dentro de nós não quer dizer aquilo que nós estamos praticando, que nós estamos falando. E é isso que precisa ser mudado na minha vida, na nossa vida, na igreja brasileira, na igreja que se diz ser igreja de Cristo. Nós verdadeiramente ser aquilo que nós fomos chamados para ser, novas pessoas em Cristo Jesus. E esquecer do velho homem, da mulher velha, e se tornar hoje verdadeiramente um novo homem, com sinceridade e verdade.
Pregar a Cristo como Cristo é. Cristo não se associava a fariseus, a hipócritas, a saduceus, não. Cristo se associava a quem realmente queria, irmãos, receber Ele como Salvador. Então, irmãos, nós devemos ter isso na nossa vida. Senão nós estamos indo totalmente contra aquilo que Cristo nos ordenou. No verso de número 9. Já por carta vos tenho escrito que vós vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles dizendo ser irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizendo, beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Será que vai ser bonito? O que o apóstolo pode estar dizendo aqui? Não tem como eu entrar numa condução e dizer, você é crente, então eu estou. Ah, não, você é isso, então eu não posso. Não tem como, porque isso é o mundo. E nós estamos dentro do mundo. Mas o que o apóstolo está dizendo aqui, você não pode andar com quem diz que é e as práticas dele está dizendo o contrário. Nós não podemos associar isso. É eu dizer que sou cristão e amanhã depois eu estou falando palavrão e você está andando comigo? Então, que tipo de cristão sou eu? Que tipo de evangelho sou eu? Que às vezes nós aceitamos, pessoas que são devassas virem querer falar de Jesus para mim. Virem querer demonstrar a luz. Pessoas que andam nas trevas querer demonstrar a luz. Não, eu não posso aceitar isso. Eu não posso compartilhar. Irmãos, é a mesma coisa, irmãos. Eu aceitar um fugitivo da lei dentro da minha casa. É a mesma coisa. Eu estou o quê? Ocultando. Não, mas eu estou abrindo a porta para quem infelizmente está devendo. Eu não posso. Eu não posso me associar. Eu não posso. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós cristãos temos que saber aonde nós estamos e com quem nós estamos andando, sim. Temos que saber, sim. Não podemos fechar os olhos para a verdade. Não podemos tampar os ouvidos para tudo. Temos sim que fazer, e essa escolha tem que ser minha, viu, irmãos? Essa escolha tem que partir de mim. Não, eu vou andar com quem está somando para a minha vida. Eu vou andar por quem está dando bom testemunho. Agora, se alguém, eu sempre digo isso, se alguém do outro lado quer andar comigo, então venha para a igreja. Vamos para o monte orar, vamos estudar. Agora, por que eu tenho que andar com eles? Aí eu estou seguindo a eles. Então não tem problema nenhum. Se amanhã ou depois chegar um devasso, olha, eu quero andar com você, pastor Gilmar. Ah, você quer? Tá bom. Segunda-feira oração, quinta-feira culto, domingo culto. Então venha, normal. Beleza, porque ele está querendo vir andar. Agora, nós ir andar com pessoas devassas? Vamos lá, é apenas uma festa. Vamos lá, é apenas alguns amigos. Vamos lá, não sei o quê. Não, eu não posso. Eu sou nova criatura, meus irmãos. Eu sou novo ser, eu sou um novo homem. Eu tenho que ser diferente. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja. Nós não podemos fechar os olhos para a verdade. Não podemos, não. Nós temos, irmãos, agora, se você não quer perder os seus amigos, aí é uma escolha sua, mas não perdendo os seus amigos do mundo, automaticamente você já perdeu a Deus. E perder a Deus é perder tudo, meu irmão. O próprio Deus fala, se aquele que constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Ô, irmãos, olha só o que Deus fala, hein? O Deus de amor, viu, como muitos estão dizendo aí. O Deus de amor fala assim, constitui-se amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Agora, irmãos, imagine o que Deus vai fazer com o inimigo dele. Porque o inimigo contra Deus não tem poder. Agora, o Deus contra o inimigo dele, meu irmão, que eu e você possamos estar do lado de Deus, que nós possamos estar do lado de Jesus e ser curado de todos os males que nos arrodeia, que todos os males que nos perseguem, irmãos. E se nós não tratarmos, meus irmãos, escute isso. Uma gripe não curada, ela se torna uma pneumonia, sim ou não?
A pneumonia vem da gripe. A gripe vem de uma inflamação que não é controlada. Então tudo vai acarretando. Inflamação, gripe. Uma gripe não curada, pneumonia. Pneumonia se torna o quê? Tuberculose. Olha só. Através de uma inflamação se tornou uma gripe, através de uma gripe, uma pneumonia. Através de uma pneumonia não curada se tornou uma tuberculose. A tuberculose gera o quê? Morte. Agora, não é mais fácil cuidar da inflamação? Não é mais fácil? Só que muitas vezes, não. É apenas uma inflamação. Não, é uma gripinha. Não é apenas uma gripe. Não, é pneumonia. Não, é uma tuberculose. E aí depois, não, é a morte. O pecado faz isso. Se o Espírito Santo me mostrou algo na minha vida, eu preciso rapidamente tratar, para que ele não se torne uma gravidade, para que ele não se torne uma morte lá na frente. Porque hoje, o que faz uma pessoa vir para a igreja e ela não conseguir mais sentir a presença de Deus? O que faz hoje uma pessoa, irmãos, não ter mais vontade de vir para a igreja, se não é uma morte espiritual? A pessoa já está morta. O que faz hoje vir uma pessoa para a igreja, ela só vem... As pessoas que só vêm para a igreja quando precisa, porque está morta. Está morta. Não tem mais sentimento dentro dela. Morreu espiritualmente. Por quê? Porque houve-se um mal, porque nós estamos sujeitos a isso, somos feitos de emoções, temos o lado humano, mas se nós não tratarmos, nós vamos morrer. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, nós temos que nos cuidar. Nós temos que estar atentos para que nós não venhamos perder aquilo que tão caro foi nos dado, a salvação em Cristo Jesus. E isso depende de mim e de você. Então que nessa manhã nós possamos reconhecer a melhor forma de se curar é quando se reconhece o que tem. Reconhecer não é fácil, irmãos. Reconhecer, irmãos, isso não diminui ninguém, reconhecer o estado dele ou dela que ela está. Reconhecer é ato de humildade. E a Bíblia fala que aqueles que são humildes, o próprio Deus o exaltará. Reconhecemos, irmãos, a nossa fragilidade diante de Cristo. E Cristo assim nos levantará. Cristo assim vai nos colocar de pé. Mas é necessário nós reconhecermos. Então que nessa manhã o Senhor Jesus possa nos direcionar a que nós possamos ser curados do mal que tanto nos arrodeia. E se preocupe sim, irmãos. Esteja preocupado se este mal continua aflorando dentro de você. É a maior necessidade que precisa ser curado. E sozinho nós não conseguimos. Precisamos do Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser libertos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então que Deus te abençoe, que nós possamos em nome do Senhor Jesus buscar cada vez mais essa cura e essa libertação pelo poder que há no nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.